É hora de comentário na Metrópole. Olá, ouvintes da Metrópole. Atualmente são 11 milhões de analfabetos no Brasil. Um número absurdo, com certeza, mas ter esse número é uma primeira condição para que possamos cobrar políticas públicas para erradicar o analfabetismo do país. O pior é que com os cortes já anunciados para o IBGE, não teremos a realização do censo em 2021 e, com isso, haverá ausência de dados como esse, que são fundamentais para compreendermos a realidade do país e, com isso, desenhar e executar políticas públicas. Mas, obviamente, falamos isso se tivéssemos um governo interessado em políticas públicas de curto, médio e longo prazo que não sejam aquelas de desmonte do patrimônio público brasileiro. Mas refiro-me aos 11 milhões de analfabetos, à pandemia e à não realização do censo para poder entender um pouco mais sobre os desafios e as possibilidades para a educação, para se pensar em alternativas que não sejam única e exclusivamente a precipitada volta às aulas presenciais normais. Aqui eu falo, obviamente, entre aspas, esse normais. Precisamos ir muito além, como aliás já deveríamos estar fazendo, como eu aqui na Metrópole já tenho insistido desde muito em nossos comentários. Uma dessas possibilidades inovadoras poderia ser, por exemplo, buscar dar mais atenção ao acolhimento das crianças em fase de alfabetização, utilizando-se todos os recursos disponíveis e, ao mesmo tempo, envolvendo os adultos mais velhos analfabetos. Teríamos, assim, um esforço na busca de transformar todo o processo educativo, seja ele presencial, semipresencial ou online, como algo significativo para a criança. E agora, insisto, também para os idosos. Essa ideia simples, e que já desde muito falamos, foi realizada, por acaso e sem planejamento, com a avó de um menino lá em Santa Catarina, que estava sendo alfabetizado à distância e que teve o envolvimento de sua avó, que de quebra começou a avançar no seu processo de alfabetização. Não é receita, meus caros e minhas caras, não. Essa poderia ser, sem dúvida, apenas mais uma das significativas contribuições que a educação teria se tivéssemos nossos colegas professores e professoras fortalecidos e com um poder para criar alternativas para não largar a mão dos nossos alunos, mesmo que apenas de forma online. Mas se eles estivessem sendo fortalecidos e ouvidos, certamente muitas alternativas estariam sendo experimentadas e convertidas lindamente em processos formativos, gerando aprendizagem significativa para nossos alunos. Se conseguíssemos aproveitar esse dramático momento da pandemia para fazer com que a educação pudesse experimentar novas possibilidades, fortalecendo as redes de professores e desses com seus alunos e famílias, certamente estaríamos experimentando momentos muito ricos na educação, mesmo nesse período muito difícil. Claro, teríamos o desafio da desigualdade digital, sem dúvida, mas aqui também poderíamos criar, por exemplo, uma rede de solidariedade tecnológica envolvendo os setores público e privado, que abririam suas redes promovendo um enorme incremento na conectividade de muito mais gente. As experiências são muitas. O que nos falta é identificá-las para, assim, dar a elas maior valor e fortalecer o aparecimento de muitas outras. Nelson Preto, da Faculdade de Educação da UFBA, confinado em casa, para a Rádio Metrópole.